Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária, anual, né? Hoje nós estaremos lendo os capítulos 7, 8 e 9 do segundo livro do profeta Samuel. Amém? Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-á tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos que me mandei apresentar o povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada que te trata as ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei o lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade os aflijam, como dantes, desde o dia em que te mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, o povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino. Ele edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite dos filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem te tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Aqui deixa claro, para aqueles que ainda têm dúvida no que tange a salvação de Salomão, é só você ler aí dos versículos 12 até o versículo 16, que você vai ver que, quanto a esse assunto aí. Amém? Prosseguindo. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é minha casa para que eu tenha trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa com o teu servo para os tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer ao teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações dos seus deuses? Estabeleceste por teu povo de Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da sua casa, confirme-a para sempre e faze como falastes. Seja sempre engrandecido o teu nome e diga: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, fizeste o teu servo essa revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, o Deus,
tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Que oração linda, né, irmãos? Medita nessa oração aí, né? Oração que vai dos versículos 18 até o final do capítulo 7. Muito linda essa oração. Capítulo 8. Depois disso, feriu Davi os filisteus e sujeitou-os, tomou das suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas e feriu deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez com um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi para lhe pagar tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Eles pagaram tributos, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia nos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro, de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, com o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, e todos os despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal, pôs guarnições em Edom, e todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e julgava e fazia justiça entre o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Alude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes, e Seraías, o escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. E os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Agora o capítulo de número 9, né, uma história muito conhecida, né, que é a história de Mefibosete. Disse Davi, ainda resta porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi, e perguntou o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, sou teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se Mefibosete e disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem és o teu servo, para teres olhado para um cão morto, como tal eu sou? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do meu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão e que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos,
Disse Ziba ao rei: segundo tudo o que o meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, com todos os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo o nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, história linda, né? Maravilhosa aí, contida no capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel. Deus abençoe e, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.